Alemanha nazista matou 11 milhões de pessoas, 6 milhões só de judeus. Durante e logo depois dessa barbárie, uma grande leva de europeus fugiu do continente. Pessoas que salvaram as vítimas e foram descobertas, que participaram da resistência contra Hitler, que passaram anos em esconderijos, perderam familiares, bens, identidade, saúde, enfrentando fome, sede e condições subhumanas. E são também, sobretudo, aqueles que inacreditavelmente saíram vivos dos campos de trabalho escravo e de extermínio. Uma parte dos sobreviventes do Holocausto veio reconstruir a vida aqui no Brasil. E são as histórias de vários deles que você vai conhecer agora no Caminhos da Reportagem. A partir de 1940, quando os alemães invadiram a Holanda, que tudo mudou. Eu tinha 11 anos. A ideia das alemães era que nenhum judeu iria sobreviver à presença deles. Feroz, né? Feroz mesmo. Olha, da comunidade judaica holandesa, 80% foi eliminado. No fim da guerra, eu acho que eu estava pesando, isso quando eu já tinha comido, uns 30 quilos. Essa era a estrela que éramos obrigados de usar. Assim, num casaco. Isso foi em Amsterdã, antes da guerra. No fim dos anos 30 deve ter sido. A minha família foi só eu que sobreviveu, com mais duas priminhas de segundo grau. Essa é a Anne Frank e essa sou eu. Antes da guerra, Nanette foi colega de escola de Anne Frank, a menina judia que ficou famosa por escrever um diário no período em que viveu em um esconderijo com a família, antes de ser levada para o campo de concentração. Lá, as duas se reencontraram. Muito emocionante, né? Porque jamais pudéssemos pensar que nós iríamos se encontrar. Mas ela não sobreviveu. Poucos sobreviveram. E depois o pai dela, o Otto, veio me ver quando eu voltei. Eu fiquei com muito dó dele, porque, no final das contas, a filha dele não conseguiu sobreviver enquanto eu estava viva. Eu fiquei 3 anos no hospital, porque aos sobreviventes não foi dado remédios. Se tivesse dado antibióticos, teria sido muito mais fácil, mas não foi dado. Então, ou se vivia ou morria. Durante a Segunda Guerra Mundial, seja na Alemanha, seja nos países conquistados pela Alemanha nazista, no auge, os campos de concentração chegou a ter mais de 18 milhões de pessoas confinadas. Não só judeus, ciganos, negros, maçons, políticos das mais diversas correntes, desde comunistas até sociais-democratas, liberais. Eu comecei a andar com a Estrela de David na Polônia. Estrela de David, que sou judeu. Paguei muito caro para ajudar. Como é que o senhor fez para sobreviver dentro dos Trabalhar, se não entreguei, trabalhei. Seu Naftuli passou por 10 campos de concentração entre 1940 e 1945. Um dia roubei comida de cachorro e comeu. Eu ainda tinha sorte que eles não me pegaram. Nem sempre ele escapou dos castigos por ter ido em busca de mais comida, já que nos campos de concentração só era servido um pedaço de pão de manhã e um pouco de sopa à noite, após uma longa jornada de trabalho escravo. Um dia que estava lá trabalhando,
só bem pequenas batatas, um judeu, mesmo que eu, me denunciou. Já me deu 7 na bumbum e levou com assim, na cabeça, vou mostrar. Quer que eu pegue? Assim, e andei 7 ou 10 quilômetros para campo. E me deram 25 no bumbum. Sobreviveu, mas perdeu a família inteira. O irmão foi assassinado nas câmaras de gás, como muitos outros. Existia um grupo especialista em extermínio, seja por fuzilamento, seja por incineração, de grupos judeus. Só que tinha um problema, vamos dizer assim, isso gerava problemas assim, mentais nos soldados. É uma questão grave de consciência, uma questão gravíssima, né? Alguns fugiam, outros acabam cometendo suicídio, né? E outros ficavam totalmente loucos, perturbados e começavam a matar os seus próprios companheiros, né? Então, uma forma de vamos dizer assim, praticar o assassinato de um maior número de judeus e não judeus, de uma maneira industrializada, de uma maneira mais eficaz, seria através das câmaras de gás. Até que veio a libertação. Libertado em 45, 23 de abril de 1945, fui libertado. Polonês também, seu Júlio, como é chamado no Brasil, lembra que pouco antes do fim da guerra, os prisioneiros desnutridos, exaustos, sem saber o paradeiro dos familiares e depois de muita crueldade, foram forçados a andar quilômetros entre um campo de concentração e outro. Fato que ficou historicamente conhecido como Marcha da Morte. O meu irmão tinha os pés muito machucados. Ele desistiu, simplesmente falou, não quero mais andar, eu quero ficar aqui, quero morrer aqui, chega de tudo isso. Aí eu com mais 2 amigos, pegamos eles nos ombros, acabamos carregando, chegamos com ele até Ebensee, o famoso campo, o pior campo de toda a Europa, onde 25% dos que habitavam lá morria por semana. A morte estava sempre a um passo de distância. Lá no campo tinha um famoso carrasco alemão de nome Amon Goeth. Ele simplesmente andava no meio do campo e se alguém ele não gostava de alguma forma, simplesmente matava. Pegava revólver e matava. E eu estava numa vez num grupo que ele pegou 2 ou 3 e simplesmente matou. Podia ter sido eu também, porque praticamente sem motivo nenhum. Nascido 8 de 12 de 1944, certo? Certificado. E aqui eu saí do hospital definitivo em 5 de outubro de 1945. Em meio a tantas mortes, algumas histórias de esperança. George nasceu em um campo de concentração e outras 6 mães tiveram filhos no mesmo lugar, com diferença máxima de 3 meses entre os bebês. É um caso raro na história do Holocausto. Para 7 crianças nasceram junto no único local é absolutamente história única. Não existe outro caso semelhante na história do Holocausto, onde sobreviveram 7 crianças que nasceram no mesmo local, dentro de um campo de concentração. Isso não existe. George recorda os momentos mais difíceis relatados pela mãe. Ela teve 3 momentos muito, muito grandes. Quando foi descoberto pelas nazistas, porque ela sabia que estava grávida. Durante o parto, porque não sabia o que ia acontecer, porque os instrumentos eram poucos,
quem cuidou dela é um médico como prisioneiro, um médico húngaro chamado Dr. Kovács, judeu, que cuidou de todas as mães e que perdeu a mulher no Holocausto. Por que Deus protegeu o quem foi proteger nós e nós outros? Isso sempre ficou para ela um ponto de interrogação. Em 6 milhões que morreram, 1,5 milhão de crianças. Já a mãe do judeu holandês Bernard vivenciou outro duro desafio: entregar os filhos para famílias não judias e assim protegê-los. Bernard e a irmã passaram a guerra escondidos e adotaram outra identidade. Meu pai foi arrancado de casa, foi levado mandado para um campo de detenção na Holanda, que já existiu desde a Primeira Guerra Mundial por outros motivos. E 15 dias depois minha mãe recebeu uma carta da Cruz Vermelha que ele tinha morto. Em base a isso, minha mãe se entregou a si e minha irmã e eu a uma organização da Igreja Protestante de tendência calvinista que assumia proteger os judeus. Bernard e a irmã passaram por filhos adotivos de 6 famílias não judias até chegarem na 7ª família, com quem ficaram mais tempo. Nós fomos ensinados, indoctrinados, dias seguidos. Meu nome não era mais meu nome, meu sobrenome não era mais meu sobrenome, meus pais tinham morrido no bombardeio de Rotterdam. Como é que foi o reencontro com sua mãe? Porque sua mãe sobreviveu, né? Minha mãe um dia não aguentou mais não ver os seus filhos, soube averiguar através da organização que nos cuidava de onde estávamos, pegou com uma amiga e pedalou 150 quilômetros de bicicleta para vir a ver-nos. E aí, de repente, em inglês se chama out of the blue, aí aparece uma mulher que disse que é minha mãe. Isso sempre tenho considerado o dia mais traumático da minha vida. O relacionamento com minha mãe, eu considero, nunca voltou a ser como eu considero que devia ter sido. Ela sentia culpa. O que aconteceu durante o Holocausto deixou sequelas psicológicas nas vítimas, e muitos, como a judia romena Dona Lulo, também tiveram graves consequências físicas. Aos 20 e poucos anos, logo depois de ser libertada, ela perdeu um pulmão por uma tuberculose adquirida no campo de concentração. Ela falou uma vez que em um dos campos ela dormia numa mina de chumbo, ficavam ou trabalhavam dentro de uma mina de chumbo. Provavelmente o trabalho era dentro de uma mina, porque para ser camuflado, né, para não sei direito. Então devia ser um ar muito ruim também e com alimentação do jeito que era, uma alimentação fraca, né? Aí ela ficou dodói, não é? Totalmente lúcida aos 92 anos e com excelente memória, Dona Lulo tem dificuldade de se expressar por causa da baixa oxigenação. A senhora nasceu na Romênia, na região conhecida como Transilvânia? Conta pra gente. Eu nasci falando 2 línguas, húngaro e romeno. Húngaro em casa, romeno na escola. Pouco antes de Dona Lulo nascer, a região em que vivia fazia parte da Hungria. Depois passou a ser da Romênia. E quando Dona Lulo voltou para lá, ao sair do campo de concentração, já estava sob o domínio da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Os países das vítimas, como Dona Lulo, não eram mais os mesmos. Eles foram transformados em
apátridas, eles perderam a sua cidadania, eles foram expulsos da sua terra natal, né? Então são pessoas que não têm mais lar, perderam suas casas, perderam seus bens, a partir de uma política de intolerância que culminou em genocídio. Com o fim da guerra, vários sobreviventes do Holocausto recomeçaram a vida fora de seus países de origem. Muitos vieram para a América do Sul, onde buscaram acolhimento na comunidade judaica que já existia por aqui. A região, entretanto, foi também o refúgio de nazistas. É o que você vai ver no próximo bloco. O antijudaísmo ou antissemitismo, ele tem as suas raízes longínquas, mas ele aconteceu por motivações diferentes. Na antiguidade, nós podemos dizer que essas perseguições, o ódio contra os judeus se devia ao fato de eles serem monoteístas, cercados por povos que acreditavam em várias divindades. Na era moderna, houve outras motivações não só religiosas,